Salve Nação 81, eu sou Roberto Nazário, quero pedir para que você dê um like aí no joinha pra gente e compartilhe esse vídeo com todos os rubro-negros. Hoje nós vamos falar de Juninho Pernambucano, que na verdade é uma usina de falar besteira. Recentemente ele falou da atitude do Vinícius Júnior em comemorar o gol contra o Botafogo, fazendo menção ao Chororô. E aí ele criticou, dizendo que não estava certo, etc, etc. Mas, ô Juninho, você esqueceu que num Vasco e Flamengo em Brasília, você deu o dedo médio para a torcida do Flamengo? E aí você alegou que era o símbolo da torcida? Que coisa feia, Juninho, é você ficar mentindo assim. Quem te chama de mentiroso também é o Eurico Miranda, que fala que em 2011, sob a gestão do Roberto Dinamite no Vasco da Gama, você assinou um contrato dizendo que era um salário de R$ 545, salário mínimo na época e tal, mas ele fala que isso é mentira, porque na cláusula, dentre as cláusulas do contrato, existe uma dizendo que se o Vasco ficasse até o 4º lugar do Campeonato Brasileiro naquela época, coisa que aconteceu, ele foi vice-campeão mais uma vez, perdeu para o Corinthians, você embolsou R$ 2 milhões. R$ 2 milhões dividindo em 12 meses dá a bagatela de R$ 160 mil, sem contar que a casa onde você morava naquela época, o aluguel de R$ 15 mil era pago pelo Vasco da Gama. E ainda tinha o direito de imagem, que você deve ter embolsado também. Você não deve ter deixado isso de lado. Mas beleza. Atualmente, nós temos uma notícia vinculada no Gávea News, onde você diz o seguinte: Juninho Pernambucano declara: estou entre os maiores artilheiros com gols de falta da Champions League. Zico nunca marcou lá. Cara, você até pode estar nessa lista. Agora, você falar do Zico, Juninho Pernambucano, não me leva a mão não, querido. Lava sua boca para falar do Zico. Você sabe quem é Arthur Antunes Coimbra, querido? Ele se notabilizou como um líder carismático na década de 70 e 80 no Flamengo. Foi campeão de um monte de coisas, dentre eles o Campeonato Mundial Interclubes, Libertadores, Campeonato Brasileiro de 80, 82, 83, Copa de 87, União. Cara, ele é idolatrado em todo mundo. Eu tenho uma colinha aqui, porque se for falar tudo, eu vou ficar até amanhã. Mas vamos lá. Em 2016, ele foi eleito por especialistas e internautas como o maior batedor de faltas brasileiros da história. Ou seja, o maior batedor de falta brasileiro da história é o Zico. Consegue entender isso, querido? Beleza. No exterior ele é chamado como Pelé Branco. É o maior artilheiro do Maracanã, 333 gols, 135 pelo Campeonato Brasileiro. Foi eleito o 3º maior futebolista do século XX, só ficando atrás de Pelé e Garrincha, que são extraterrestres, tá? Essa aí é uma pesquisa que foi feita pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. É um dos 4 brasileiros a figurar no Hall da Fama da FIFA. Lá só tem Pelé, Didi e Garrincha. E ele está lá. Foi eleito pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA, como o 8º melhor jogador do século XX. Isso aí foi uma pesquisa feita pela revista France Football, que você jogou na França, né? Você deve conhecer. Em 2012, ele foi eleito um dos 100 brasileiros de todos os tempos em concurso realizado pela BBC de Londres. Portanto, são instituições que têm credibilidade. Isso aí não é uma história inventada. Ele foi enredo de escola de samba, Imperatriz. Ele foi tema de música, Jorge Benjó, tem música falando com o Zico. Jogou pela seleção, fez 66 gols. Você não fez isso tudo. E aí, ele é idolatrado no Japão. Vai lá no Japão e pergunta quem é ele. Vai em Moscou, pergunta quem é ele. Vai no Iraque, pergunta quem é o Zico. Chega lá na Turquia e pergunta quem é o Zico. Ele deixou um legado muito, mas muito rico. Rico porque aonde ele passa, ele constrói alguma coisa. E aí eu pergunto, você, Juninho Pernambucano, construiu o quê, querido? O que você construiu? Portanto, vou te dar uma ideia, porque conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Antes de você falar do Zico, irmão, lava a boquinha, para de falar besteira, você fala muita besteira. Presta atenção no seu trabalho, que, aliás, você como comentarista é muito fraquinho. Para de falar bobagem, filhote. Olha só,
Zico é muito maior do que você. E ele é um cara humilde, tranquilo. O passado dele é ilibado, não tem nada. Já você, a gente não pode falar a mesma coisa, né? Valeu, Nação 81. Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer.